Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de análise técnica ao vivo de ativos digitais, e nesse vídeo você vai encontrar um racional técnico do início, meio e fim usado para lucrar nos trades que nós fazemos juntos aqui no grupo das notificações lucrativas. Então, no fim desse vídeo, se você achar que essa análise foi significativa para você, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer as notificações lucrativas. Então, bora logo direto para a tela do meu computador. Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, trazendo para vocês aí, como sempre, vídeos de análise técnica num contexto 100% educativo aí para ajudar vocês no racional aí de análise técnica para cada vez mais evoluir a capacidade de vocês aí em interpretar os gráficos. E aqui agora nesse vídeo nós vamos entender como é possível saber qual criptomoeda vai subir mais. Olha só que interessante, imagina você ter o poder de saber qual criptomoeda vai subir mais com relação ao Bitcoin. Pois é, então é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então aqui nós temos na nossa tela o gráfico de Bitcoin e o gráfico de Ethereum, pois agora nós vamos entender aqui usando o Ethereum como exemplo para a gente conseguir identificar quais são as perspectivas de num próximo movimento, quem vai subir ou quem vai cair mais, se é Ethereum ou se é Bitcoin. Bom, para isso, primeiramente, nós precisamos aí selecionar duas criptos que são altamente correlacionadas. Então, você vê aqui no gráfico mensal de Bitcoin e no gráfico mensal de Ethereum, parece que nós estamos olhando exatamente para o mesmo gráfico. Por que isso? Porque ambas são totalmente correlacionadas. Então, no mesmo movimento, ambas se movimentam na mesma direção, porém, ambas se movimentam, apesar de na mesma direção, com intensidades diferentes. Então, vamos ver isso daqui na prática. Perceba que aqui nesse candle, por mais que na tendência temos um mesmo movimento ascendente, porém perceba que aqui neste candle do dia 1º de abril de 2021, em Bitcoin tivemos uma estrutura que em Ethereum foi diferente. No candle posterior, em 1º de maio, nós tivemos, apesar de estarmos no mesmo movimento, numa mesma tendência, tivemos movimentos com intensidades diferentes. Então, a correlação se dá por tendência, não se engane. Tendências são correlacionadas e tendências são correlacionadas porque os ativos se correlacionam de acordo com o fundamento. Então, a intencionalidade do capital se move de acordo com o fundamento dos ativos. Então, naturalmente, como os ativos se correlacionam por fundamento, as tendências são correlacionadas. Então, não se engane, apesar de num ativo ter um movimento astronômico e no outro ficar segurando no mesmo movimento, você precisa ter atenção às tendências. As tendências são correlacionadas, apesar de movimentos serem intensos em um e fracos no outro, e por aí vai. Mas se você observar as tendências, elas sempre serão correlacionadas em ativos com fundamentos correlacionados. Então, visto isso, temos aqui Ethereum e Bitcoin. Aqui agora vamos fazer o seguinte exercício. Vamos fazer uma análise técnica de Bitcoin para depois nós compararmos Ethereum contra Bitcoin para a gente entender qual no mesmo movimento vai tender a subir mais ou a cair mais do que o outro. Então, vamos fazer isso? Vamos pegar aqui então o gráfico de Bitcoin, aproveitar também para atualizá-los quanto aos últimos movimentos de Bitcoin, para a gente ter uma análise técnica atualizada de Bitcoin e também posteriormente fazer esse comparativo sobre qual vai tender a andar mais. Então, vamos lá, aqui só para efeito da gente recapitular, temos uma tendência de baixa no gráfico mensal e aqui agora estamos segurando num inside bars. Aqui no nosso último candle do gráfico mensal, tivemos um volume crescente conforme o ativo foi carregando o preço para baixo, indicando que conforme os ursos vêm carregando o preço para baixo, cada vez mais ordens de compra precisam ser exercidas, o que vai tender a levar a força vendedora a um esgotamento. Com isso, teremos um fundo descendente no gráfico mensal. Se estamos construindo isso agora, pelo gráfico mensal não temos informações detalhadas, e aí para isso precisamos entrar para os gráficos menores para buscar informações detalhadas sobre o que está acontecendo aqui nesse preço, nessas duas bases dos candles anteriores. Então vamos entrar aqui partindo para o gráfico semanal para a gente ter essas respostas ou perspectivas de respostas. Então vejamos, aqui pelo gráfico semanal,
o que nós podemos, a princípio, identificar na anatomia dessa tendência, perceba, o que antes no gráfico mensal era um movimento único, aqui pelo gráfico semanal já temos uma tendência de baixa. Nesse movimento que tivemos o topo, aqui o pivô antecedente ao movimento atual, tivemos esse pivô numa bandeira de baixa. Então perceba que numa tentativa de correção para os touros carregarem esse preço um pouco mais para cima, para encontrarem um topo descendente de modo a tornar passível uma briga por um fundo ascendente, possivelmente inverter a tendência. Touros não conseguiram sucesso porque ursos seguraram o preço numa bandeira de baixo, que tornaria então esse movimento passível de uma continuação muito facilitada para os ursos. E aqui agora, neste movimento, ainda estamos trabalhando nessa possibilidade de mais uma bandeira de baixa. O que, se os touros não conseguirem avançar com esse preço até um enfrentamento mais proeminente das emas, aqui no gráfico semanal, fica muito fácil para os ursos continuarem derrubando esse preço, dado uma demonstração de fragilidade nos touros, principalmente nos gráficos anteriores. Então, se os ursos conseguirem segurar o preço nessa região de bandeira de baixa, vai ficar muito fácil para que vejamos mais uma patada para baixo dos ursos, dando continuidade neste movimento. Então, vamos entrar para o gráfico diário para entender a anatomia da tendência aqui dentro dessa região de bandeira de baixa. Então, vamos lá para o gráfico diário para a gente entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, vamos lá? Então, aqui já no gráfico diário, vamos entender aqui qual é a anatomia desse preço dentro dessa região de bandeira. Então, vejamos, já temos aqui então no gráfico diário uma inversão de tendência, o que deixa claro, após o rompimento do topo anterior, que agora já temos um fundo no gráfico semanal. Porém, esta é aquela região de bandeira a qual o preço se encontra. E dentro dessa região de bandeira, o ponto crítico foi termos rompido o topo anterior e até o presente momento não termos tido uma continuação. O candle que rompeu o topo anterior já fechou abaixo deste parâmetro, então, aqui do topo anterior, e até agora não estamos vendo aqui uma continuação. Se o preço se mantiver muito tempo aqui sem continuar neste movimento de tendência de alta, nós teremos aqui aquela anatomia de cunha de alta. E a cunha de alta é a clara demonstração da falta de força compradora, o que vai tornar muito passível a confirmação daquela bandeira de baixa no gráfico mensal. E aí esta cunha de alta vai tender a romper para baixo, como sempre, porque ela demonstra a clara perda da força compradora neste movimento. Vamos apenas dar um zoom para o gráfico de 4 horas para entender apenas os dois últimos candles ali, para vermos o que está acontecendo aqui dentro. Então, vejamos aqui, dentro desse candle, podemos considerar o preço aí no limite de uma região de bandeira, se apoiando aqui pelo suporte das emas. Então, aqui nesse momento, ursos não estão entrando num ataque proeminente, porque, veja, nesse candle pelo qual parece que os ursos atacaram um pouco o preço, os touros conseguiram segurar esse preço aqui acima da região das emas. Então, nesse movimento aqui, dentro desse candle, muito aparentemente houve um confronto muito um tanto quanto pesado aqui dentro entre touros e ursos, e os touros conseguiram segurar esse preço dentro dessa região de bandeira de alta. Então, ainda é possível que os touros continuem esse movimento para fugir daquela região de bandeira do gráfico semanal. Então, por essa possibilidade, ursos não estão entrando, vendendo de uma forma proeminente, porque pode ser que os touros, mais uma vez, entrem segurando esse preço nessa região para ainda tornar possível esse sonho aí, entre aspas, de sair dessa região de bandeira no semanal. E, por outro lado, touros estão aqui reunindo o seu exército, segurando esse preço acima das emas aqui no 4 horas, para conseguir confiar aqui, conseguir transmitir a confiança necessária para um exército comprador capaz de romper aqui esse padrão de equilíbrio para cima, de modo que cative aí
a credibilidade de outros touros para entrarem atacando esse preço e aí conseguindo sair daquela região crítica de bandeira de baixa. Então, por isso, nesse momento, estamos vendo aqui uma perda de volume, uma sensação de dúvida no mercado, onde não sabemos se vamos aí conseguir fugir dessa região de bandeira de baixa no semanal ou se de fato os ursos vão usar uma demonstração de fragilidade dos touros para mais uma patada para baixo, continuando aquela nossa terrível tendência de baixa. Então, muito bem. Visto isso, visto a situação em que Bitcoin se encontra no mercado, visto a contextualização desse preço, agora vamos entender no mesmo movimento. Se partirmos para cima, qual vai tender a andar mais forte para cima no mesmo movimento? Qual vai tender a avançar mais rápido? Qual vai tender a lucrar mais numa decisão sua? Por exemplo, no mesmo movimento, a Bitcoin e Ethereum vão andar na mesma direção necessariamente. Porém, uma das duas vão tender a andar mais, de modo que, se no mesmo movimento você decidir comprar Bitcoin e Bitcoin andar mais, você vai lucrar mais com Bitcoin. Porém, se no mesmo movimento o Ethereum andar mais em termos de percentual, seria mais vantajoso para você comprar Ethereum. Então, como nós fazemos para identificar qual vai tender a andar mais no mesmo movimento? Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui agora. Vamos então abrir aqui o gráfico primeiramente de BTC e de Ethereum, um do lado do outro, só para a gente identificar as correlações primeiramente. Então, vamos ainda permanecer aqui no gráfico de 4 horas, em ambas, para a gente entender aqui a anatomia das duas nesse contexto de correlação. Então, as duas vão estar num movimento muito similar. Então, vamos aqui somente ampliar para a gente entender. Então, veja, as duas parece que estamos olhando exatamente para o mesmo gráfico. E aí, a conjectura que precisamos fazer é, num movimento em que Bitcoin rompa para cima nesse movimento e consiga fugir daquela bandeira de baixa no semanal, Ethereum vai na mesma direção. Porém, qual vai tender a andar mais? E num provável movimento em que os ursos deem uma patada para baixo, garantindo a continuidade da tendência de baixa, nesse mesmo movimento, qual vai tender a cair mais? Pois então, vamos tentar aqui juntos identificar essas probabilidades. No primeiro momento, você precisa entender, muitas pessoas aí tendem a olhar somente para o gráfico de dominância nesse tipo de movimento, de modo que, se o gráfico de dominância do Bitcoin andar para cima, a conclusão é de que Bitcoin vai tender a andar mais que as altcoins somente porque Bitcoin está ganhando dominância no mesmo movimento em que ele carrega para cima. E vice-versa acontece. Se no mesmo movimento que Bitcoin está andando para cima a dominância cai, as pessoas vão tender a acreditar que as altcoins, de uma maneira genérica, vão tender a andar mais. Porém, isso não é totalmente verdade, isso é parte de uma lógica coerente, mas isso não é 100% verdade, porque várias vezes, no mesmo movimento que Bitcoin está subindo, dominância também, às vezes nesse mesmo movimento o Ethereum vai tender a andar mais. Então, olhar somente para a dominância te dá uma boa perspectiva, porém não é um ponto de vista preciso. Você vai entender agora a forma de identificar isso da maneira mais precisa possível, que é olhando Bitcoin contra Ethereum. Aqui nós estamos precificando tanto Bitcoin quanto Ethereum contra dólar. Agora nós precisamos confrontar uma contra a outra e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então vejamos, vamos aqui abrir o nosso gráfico de... Vamos lá abrir aqui o nosso gráfico de uma contra a outra. Vamos lá, então. Selecionar aqui nessa tela para a gente abrir uma contra a outra. Então, vamos lá. Aqui, BTC contra ETH. Então, lá vamos nós, BTC contra ETH. Ok, vamos pela Binance, então vamos ao contrário, ETH contra BTC. Então estamos aí, Ethereum sendo precificado contra Bitcoin. Então vejamos, vamos aqui agora precisar fazer uma análise técnica com
completa para a gente contextualizar esse preço, para a gente entender claramente. Aqui estamos precificando Ethereum contra Bitcoin, então vamos entender. Aqui temos no gráfico mensal uma tendência de baixa em Ethereum contra BTC. Então, logo de cara, o que nós percebemos? De uma maneira macro, de uma forma macro, de acordo com essa tendência de baixa macro, Ethereum está sofrendo uma tendência de baixa contra Bitcoin. Ou seja, de uma forma macro, Bitcoin tem prevalecido contra Ethereum, uma vez que Ethereum contra Bitcoin está numa tendência de baixa macro. Porém, nós queremos saber o próximo passo daquele movimento onde estamos precificando dúvidas. Então, vamos aqui partir para o gráfico semanal para a gente poder identificar aí essa estrutura. Então vamos lá. Aqui nessa tendência de baixa, lá do gráfico mensal, vemos aqui que Ethereum está numa região de bandeira aqui no gráfico semanal, o que já torna mais otimista o cenário para Bitcoin no mesmo movimento contra Ethereum, porque aqui dentro provavelmente vamos ver uma anatomia de tendência pela qual Ethereum vai estar fragilizado contra Bitcoin. Então é isso que nós vamos entrar aqui para o gráfico diário para procurar. Então veja, aqui no gráfico diário temos aquela estrutura parecida com uma cunha de baixa, uma vez aqui que invertemos a tendência no gráfico diário, então temos o fundo estabelecido no gráfico semanal, porém aqui agora, numa tentativa de continuação de tendência, o fundo veio muito próximo do anterior, e aqui agora nesse movimento, touros de Ethereum contra Bitcoin estão com dificuldade para ter continuidade nesse movimento, o que demonstra uma clara fragilidade em Ethereum avançar mais contra Bitcoin aqui nesse movimento. Então, se no mesmo movimento Bitcoin rompe para cima, aqui, a princípio, diante desse cenário, Bitcoin vai tender a se fortalecer mais do que Ethereum. Porém, vamos entrar no gráfico de 4 horas para a gente entender isso claramente num tipo de movimento mais preciso quanto ao próximo movimento, que é o que nós estamos vendo lá a partir do gráfico de 4 horas, tendo contextualizado o preço até o 4 horas, porém, no rompimento para cima daquela precificação de dúvida no 4 horas é que nós vamos entender se vamos fugir da região de bandeira de baixo no semanal ou se os ursos estão dando mais uma violenta patada para baixo. Então, aqui no gráfico de 4 horas, estamos aqui, isso é aquela precificação de fragilidade da força compradora de Ethereum contra Bitcoin. E aqui agora, nesse momento, vemos uma tendência de alta no 4 horas, onde nesse movimento, onde deveríamos romper esse topo anterior para dar continuação nessa que era um caminho de inversão de tendência para os gráficos maiores, aqui já retornamos para próximo aqui do fundo anterior, e aí provavelmente veremos aquela estrutura aí típica de um ombro, cabeça a ombro, num mesmo movimento em que as duas vão tender a andar juntos. Se isso vier a se consolidar, que é a maior probabilidade de, num retorno, Ethereum buscar por um topo descendente e aí inverter a tendência para baixo, essa estrutura, esse cenário de probabilidade pelo qual o Ethereum vai tender a sofrer num mesmo movimento, que as duas vão estar caminhando juntas no mesmo movimento, Ethereum e Bitcoin, nesse mesmo movimento, de acordo com essa perspectiva que temos de Ethereum contra Bitcoin, Ethereum sofrer mais que Bitcoin, visto que essa tendência de alta vai tender a inverter para baixo, no mesmo movimento onde Ethereum e Bitcoin vão tender a subir juntas ou cair juntas. Se essa maior probabilidade de Ethereum contra Bitcoin se confirmar, de Ethereum cair contra Bitcoin no mesmo movimento, então, se Bitcoin romper para cima, Bitcoin vai tender a andar muito mais do que Ethereum. Então, é mais favorável que você compre Bitcoin. E no mesmo movimento onde se rompermos para baixo em Bitcoin, como Ethereum vai sofrer mais, ou mais provavelmente vai sofrer mais, se você quiser operar vendido, enfim, você vai escolher Ethereum, porque Ethereum vai tender a cair mais que Bitcoin. Então, se você irá se beneficiar com a alta do preço, é mais seguro, é mais vantajoso que você vise comprar Bitcoin. Se você vai se beneficiar com o movimento de queda, é mais provável que você utilize Ethereum,
por conta deste cenário de probabilidades. Então, é isso aí, pessoal. Esse vídeo eu gostaria que ficasse claro para vocês como vocês fazem para identificar onde, num mesmo movimento, aonde é mais vantajoso você se posicionar, em Bitcoin ou em alguma altcoin. Nesse caso aqui nós usamos Ethereum como exemplo, mas em qualquer outro tipo de cenário em que você queira confrontar Bitcoin com qualquer outra altcoin correlacionada, esse é o grande segredo, você precisa escolher uma altcoin cada vez mais correlacionada com o Bitcoin para que isso fique aí cada vez mais preciso para vocês. Então sempre confronte uma contra a outra e não se satisfaça somente com o gráfico de dominância. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo aí de análise técnica educativa para vocês. Um grande abraço, valeu! E aí, curtiu a análise? Então conheça o Notificações Lucrativas. Lá você vai receber no seu celular notificações te guiando para entrar em trade junto comigo aqui em tempo real. E ele vai com um manual completo para você saber o passo a passo certinho de como executar cada operação da forma correta, além também de conhecer as bases do conhecimento que fundamentam todas as nossas análises aqui, para quem sabe você mesmo começar a fazer aí as suas próprias análises. A ideia é que depois de caminhar um tempo aqui fazendo trade junto com a gente, você possa ir ganhando aí a experiência, a confiança necessária para fazer os seus próprios trades aí sozinho, lucrando de forma independente. Então, o link para você conhecer as notificações lucrativas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu!